Ferreira. Boa tarde. Esse pessoal está pensando, né? Bom dia. Gente, vamos sentar. Não vou ficar bravo. Pode? Gente, primeiro eu quero agradecer a organização do convite. Fiquei muito honrado. Sempre vem a patrocínio copiar as inúmeras coisas boas. Dessa vez eu pude, talvez, aí, contribuir de alguma forma. Bom, na programação está sugerido manejo orgânico do cafeeiro, mas na verdade nós vamos falar sobre adubação orgânica do cafeeiro. Eu trabalho no projeto do Campo Café há 11 anos em Araxá, auxilio hoje 20 propriedades, são 2.600 hectares aproximadamente, e tive a felicidade de começar em Araxá os trabalhos do projeto. O projeto qual tenho muito orgulho, da mesma forma da cooperativa com a qual eu trabalho, uma grande parceira. E sou também responsável pelo campo experimental da Capal. O campo experimental da Capal é um campo que nós fazemos alguns testes, uma série de testes na verdade, com café, e ele é todo bancado pelos produtores. São 6 anos aproximadamente e já foram colocados aproximadamente R$650 mil. Todo esse dinheiro bancado pelos produtores, pela cooperativa. A gente tenta levar para dentro do nosso município alguns indicadores que há pouco tempo nós importávamos. Vamos lá. Bom, vamos entender um pouco aqui alguma coisa básica sobre a matéria orgânica no solo. O solo é o receptor final de resíduos orgânicos de origem vegetal e animal. Aqui tem um perfil pequeno, 20 centímetros. E a vegetação é a principal responsável pela deposição desses resíduos orgânicos no solo. O tipo de vegetação associado às condições ambientais determina a qualidade desse material que vai ao solo. Aqui uma vegetação bem parecida com a nossa. Vamos lá. Bom, o que nós encontramos nesse solo aqui? Nós encontramos micro-organismos, encontramos carbono, encontramos nutrientes, encontramos macro-organismos e encontramos substâncias úmicas e uma série de outras substâncias e uma fauna, uma microfauna. O que nós tentamos com a adubação orgânica? Seja ela animal ou seja o manejo que vem sendo feito muito mais insistentemente, acentuadamente nos últimos anos. Nós tentamos fazer isso aqui, ó. Nós tentamos melhorar as condições físicas, químicas e biológicas. Isso aqui é um dos tratamentos nossos lá quando nós começamos a trabalhar com os experimentos de adubação orgânica. Uma parcela bastante adubada. E, com isso, criar um equilíbrio entre o solo e a planta, criar um equilíbrio no solo e reduzir uma série de intenções práticas, né? Reduzir a bienalidade da lavoura, aumentar a produtividade, tornar de alguma maneira a planta mais resistente a algumas doenças. Alguns dos experimentos conduzidos lá no campo experimental são esses daqui com matéria orgânica. Doses crescentes da matéria orgânica compensadas com a adubação química, ou seja, à medida que aumentávamos as adubações orgânicas, a fonte de matéria orgânica no tratamento, nós íamos reduzindo a adubação química. Fizemos esse estudo com esterco de galinha, esterco de gado, palha de café e associação de esterco de galinha e palha de café. Eu não preciso dizer que qualquer fonte dessas aqui é boa, a gente sabe. O que nós tentamos e conseguimos, e ainda estamos estudando, é mostrar de maneira, em números, o benefício
e da mesma forma um benefício econômico, porque poderíamos economizar na atividade de café. Bom, um primeiro resultado, adubação química reduzida pelos teores de nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre encontrados no esterco de curral. A gente preconiza o seguinte: no esterco de curral nós temos 5% de nitrogênio, 0,5% de nitrogênio, 0,3% de fósforo, 0,5% de potássio, 0,3% de enxofre. A gente sabe que a matéria orgânica é muito estável, as fontes são estáveis, a gente encontra matéria orgânica de todas as maneiras. Todas as matérias orgânicas que chegam ao campo, nós fazemos a análise, e nós usamos aqui uma base para fazer esse trabalho. Bom, o que nós encontramos lá? Depois de 3 safras, isso aqui são resultados de 3 safras, nós comparamos a testemunha, que é o solo de cerrado, uma planta de solo de cerrado, né? Sem nenhuma adubação química ou orgânica. Todos os tratamentos aqui, antes de eu começar a mostrar os resultados, são feitos em blocos ao acaso, ou seja, a forma como tem que ser feita, né? Com 4 repetições e as demais obrigações de experimentação. Então nós temos testemunha, adubação química. No caso do esterco de curral, usamos as doses de 5 toneladas por hectare, 10 toneladas, 20, 40 e 80. Lógico, ninguém vai recomendar doses altíssimas como essa, mas a gente precisava de obter resultados. Vamos lá. A testemunha, depois dos 3 anos, apresentou uma produtividade de 29 sacos por hectare. A adubação química, 56, 5 toneladas de esterco de curral com a redução química, 65 sacas. O que a gente vem recomendando, 10 toneladas de esterco de curral, 71 sacas por hectare, na média das 3 produtividades. Nós já temos a quarta, mas não está tabulada. 20 toneladas de esterco de curral, uma produtividade próxima não, idêntica, né? A de 10 toneladas, operacionalmente a gente tem que trabalhar dessa maneira, e depois as produtividades menores. Nada em excesso é bom. Houve como são parcelas, né? Houve aqui uma divisão celular enorme, as plantas tombaram, uma coisa absurda. Depois a gente resume essas recomendações. A mesma coisa no esterco de galinha. Nós encontramos aqui uma série de resultados, né, com uma recomendação final de 5 toneladas de esterco de galinha por hectare. Resumindo, até o momento 10 toneladas, compensando a adubação química, ou seja, reduzindo. Financeiramente, todos esses resultados são viáveis, mesmo com esses aumentos que a gente vem obtendo aí no preço da matéria orgânica. Algumas matérias orgânicas verdadeiras, né, outras muito falsas. O pessoal descobriu essa mina de ouro aí, e a gente tem visto nas propriedades cada coisa absurda. Em algumas situações a gente não está vendo nada de matéria orgânica, infelizmente. Bom, vamos lá. Palha de café, a mesma coisa, uma série de resultados, né? Nós testamos a testemunha, nada de adubação química ou adubação orgânica. A adubação química, que obteve nas 3 médias 59 sacos, 2,5 toneladas de palha de café, 66, 5 toneladas, 74, 10, 75 e 20 toneladas de palha, 67 sacos por hectare. A gente recomenda as 10 toneladas, primeiro operacionalmente, porque o produtor anda menos tempo na propriedade, ele anda uma área menor, desloca menos, e também a palha ela não tem tanto os benefícios microbiológicos como tem uma fonte de esterco de curral ou de galinha. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas mais práticas. E aqui uma associação de esterco de galinha, palha de café. Nós recomendamos 5 toneladas de esterco de galinha e 2,5 toneladas de palha de café. Quem tem medo de colocar palha de café no suco, não tenha medo. A recomendação são 10 toneladas por hectare, 4 kg por metro. Pode colocar, deve colocar, tá certo? Quem puder concentrar toda a energia, a matéria orgânica no plantio, melhor. O que nós vamos fazer com todos esses experimentos agora? Nós subdividimos as parcelas, ou seja, metade das parcelas não vão mais
receber a matéria orgânica, a outra metade vai continuar recebendo. A gente quer ver até que ponto, até que ano, daqui 2, 3 anos, quando que essa base ainda vai ser forte, ainda vai manter a lavoura sadia. Vamos continuar sempre com as adubações químicas. Bom, o benefício para as propriedades físicas do solo. Com a matéria orgânica, o solo fica mais arejado, melhor permeabilidade, maior umidade e a temperatura do solo mais estável. Volto a dizer, eu não falei nada demais até agora, só que nós temos números como eu vou mostrar aqui. Dessa forma, nós temos uma menor compactação do solo, menores prejuízos a plantas em períodos de déficit hídrico e altas temperaturas. O primeiro resultado, que foi naquele período de déficit hídrico, se eu não me engano, foi 2009, né? O primeiro resultado foi uma coisa absurda, onde havia matéria orgânica e onde não havia. Nós tivemos um déficit hídrico muito grande e esse ano eu quero ver o resultado, porque a gente ouve nesses últimos dias aí um aumento de temperatura enorme. Bom, vamos lá. Eu falei das vantagens físicas, nós vamos falar físicas, químicas e biológicas. A gente fez uma parceria com o pessoal do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, né, o pessoal do Campo de Uberaba, e eles fizeram uma série de análises físicas para a gente. Dentre elas, a densidade do solo, macro e microporos, condutividade hidráulica e estabilidade dos agregados. Isso aqui foi o que nós estávamos esperando há bastante tempo. O que nós percebemos aqui? A estabilidade desses agregados, o estudo dos agregados mostra a melhor estabilidade do solo. Permite que o solo troque melhor os nutrientes com a planta, entendeu? Permite que ele perca menos nutrientes. E uma série de outros benefícios. Olha só, aqui nós temos o tipo de matéria orgânica, esterco de galinha, esterco de curral, palha de café, e nós temos as doses 5, 10 e 20 toneladas. À medida que nós aumentamos a dose, desculpa, isso aqui são a compactação. À medida que nós aumentamos as doses, nós reduzimos a compactação a 10 centímetros. Tá certo? Quanto mais alta a dose, menor a compactação. Aqui estão os resultados de compactação. Isso aqui é a tendência. À medida que eu aumento a minha dose de matéria orgânica no esterco de curral, eu reduzo a compactação do solo. Esterco de curral, esterco de galinha, a mesma coisa, e palha de café. Esses aqui, gente, não existem. Se existem, eu desconheço e eu não encontrei na literatura também. Vamos lá. Ainda a compactação do solo de 0 a 10 centímetros, uma coisa muito interessante, ela se mostrou eficiente apenas para o esterco de curral. E é o que a gente comprovou também nas análises de solo, é isso, André? Nas análises de solo, a gente conseguiu perceber essa penetração dos nutrientes do esterco de curral, esse aumento desses nutrientes, essa descida dos nutrientes. Bom, a compactação do solo de 0 a 10 centímetros, mesmo gráfico aqui, apenas o esterco de curral, ela é proporcional ao pasto. Aqui sim, aqui os agregados. Esse resultado foi espetacular. Nós percebemos que para esterco de curral e palha de café, nós tivemos melhor estabilidade dos agregados, para esterco de galinha menor. Alguém sugere o porquê disso? Não. Porque eu vou ter melhores resultados nos meus agregados com esterco de galinha e palha de café, com esterco de curral e palha de café, e não com esterco de galinha. É a forma de alimentação, não é isso? Entre o ruminante, o animal e o esterco e a galinha, por exemplo. É uma das possibilidades. O excesso de lignina aqui no esterco de curral, até mesmo na palha de café, não tem sido a possibilidade dela trazer
melhores benefícios. Vamos lá, olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é o que eles fazem, né? Eles peneiram. Este aqui é o mesmo solo. É a testemunha e depois de 4 anos de esterco de curral numa das parcelas. Tem alguma diferença aqui? Não? É absurda, né? Eu vou plantar o meu café nesse solo e nesse aqui. Não estou falando que a gente vai conseguir mudar a matéria orgânica, não. Algumas características, sim. Faz o favor, passa esse vídeo. Eu, sem pretensão nenhuma, eu peguei alguns recortes da reportagem maravilhosa que foi da doutora Ana Primavera nesse final de semana. Quem teve a oportunidade de ver, e eu quero aproveitar para fazer uma analogia. Por favor, pode aumentar. O que esse solo é importante para o desenvolvimento das plantas? As raízes conseguem penetrar mais facilmente e aí explorar uma área muito maior do solo. Ou seja, ela vai pegar muito mais alimentos. O solo fofo, ele permite que a água também circule e permite o ar circular. Você já viu uma raiz crescendo? Nessa imagem acelerada, a gente vê como as raízes se movimentam num solo fofo, brumoso. Segundo a doutora Primavera, as plantas que crescem assim, num ambiente rico em matéria orgânica, ficam mais fortes e mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. O trabalho nosso nem chega ao perto do que, nem começa a chegar perto do que já foi feito, né? Mas o que é bom a gente tem que mostrar. Bom, vamos lá. Benefícios para as propriedades químicas. Nós falamos das propriedades físicas, vamos falar da propriedade química do solo. Promove melhor capacidade de retenção de nutrientes, promove aquela ação dos nutrientes, né? Promove a formação dos compostos orgânicos e disponibiliza os nutrientes gradualmente. Vamos lá. Benefícios para as propriedades químicas aí. Gente, os benefícios químicos são inúmeros. Para quem é colega de trabalho, os agrônomos, técnicos, os produtores que têm mais afinidade com a análise de solo, na hora que eu falo que a gente consegue elevar, conseguir chegar a 12 centimómetros de carga por decímetro cúbico, uma saturação de uma CTC é um absurdo. Sabe? Então nós conseguimos uma série de benefícios químicos com isso aí. Esse daqui é um dos exemplos. A CTC, adubação química 7,6, com 2,5 toneladas de esterco, 6,9, com 5 toneladas de esterco de galinha, né, 6,9, e depois a tendência ao crescimento, 7,7 e 9,8. Vamos continuar aqui. Com esterco, com a palha de café, 7,5 na adubação química, houve uma queda, depois 6,6, 6,9, 7,3, 7,3 estabilizou. E agora, por último aqui, pasmem, né, o esterco de curral, é tudo que a gente vê na prática, mas aqui estão os números. 7,7 ACTC na adubação química, 5 toneladas de esterco de curral 5, 7,2, 10 toneladas 7,5, 20 toneladas 9, 40 toneladas 9,8, 80 toneladas 12,1. Repito, ninguém vai usar esses valores altos, né? A gente recomenda hoje 12 toneladas de esterco para quem tem a possibilidade de obter, tá certo? E acreditem, tem produtores que chegam em abril e já colocam o caminhão, mesmo que seja alugado, percorrendo propriedades, seja de gado de leite, seja de confinamento, em busca de esterco. Seja, não é que seja qual o custo for. Trabalho no projeto do campo, a gente tem que fazer contas. Mas as altas produtividades, elas são viáveis. Viabilizam, né? Benefícios para as propriedades biológicas do solo. A última vez vou roubar um outro vídeo daquela apresentação de domingo passado. Pode falar. Tudo começa com uma ideia simples.
o solo tem vida. Vida, cheira. Rapaz, que cheiro gostoso! Isso é solo bom, isso é solo vivo, é solo bom para a agricultura. E você sabe que o solo orgânico pode ter, nessa mão de terra aqui, até 5 bilhões de seres vivos. Numa palma de mão assim? Numa palma de mão. Desde grandes, mas bactérias, fungos, actinomicetes, algas. Então, isso aqui é um universo de vida. Vou voltar aqui rapidamente nas propriedades físicas, propriedades químicas. A elevação da CTC, que eu deixei de falar, os níveis de fósforo subiram absurdamente, os níveis de cálcio, magnésio da mesma forma, os micronutrientes boro subiu muito, o que foi incompatível com a matéria orgânica, é o que a gente já sabe do livro, o cobre. O cobre reduz substancialmente. Existe uma incompatibilidade, não é isso? Bom, trouxe uma série de resultados práticos aqui. Isso aqui é uma lavoura, ela está com 1 ano e 8 meses. Foi plantada. É uma lavoura exemplar, alguns colegas conhecem. O que a gente quer é uma lavoura nutrida, uma lavoura estabilizada, uma lavoura equilibrada, uma lavoura homogênea. Aqui, da mesma forma que foi plantada essa lavoura, a próxima lavoura foi plantada com as mesmas quantidades de matéria orgânica, seguindo as recomendações do campo experimental. Eu não sou bobo, né? Trabalho aplicando recomendações. O que tem lá, a gente, além de passar para os colegas que vão ao nosso evento, que vão visitar o campo, eu não vou deixar de aplicar nunca. Tá certo? Olha a homogeneidade dessa lavoura aqui. Essa lavoura ela vai dar no mínimo 60 sacos por hectare. Só que uma grande vantagem é que ela não vai ter uma bienalidade tão acentuada. Vamos lá. A capacidade é a mesma lavoura. A capacidade de uma lavoura dessa desenvolver após uma chuva de pedra é uma coisa absurda. Há aqui uma dúvida muito grande, principalmente pelo que foi colocado pelo professor Edson Posa ontem. A gente vem trabalhando com altas doses de matéria orgânica e a gente não sabe, na verdade, o efeito desse nitrogênio. Tá certo? Na verdade, a gente não sabe um monte de coisa. Mas o medo enorme com esses problemas de foma, principalmente aí nessas lavouras muito nutridas, né? Os nutrientes, eu não trouxe as análises foliares, a gente pega, faz a avaliação do estado nutricional, elas são bem estabilizadas, mesmo bem equilibradas. Para quem teve oportunidade, os colegas, nós visitamos essa fazenda aqui 8 meses atrás. Essa lavoura houve um erro enorme, a gente conseguiu corrigir isso aqui apenas com matéria orgânica, tá certo? Da mesma forma, a gente faz o manejo do mato também, seja com a cultura nativa ou colocando alguma outra vegetação. A mesma coisa, tá certo? Uma lavoura mais velha. Tá. Bom, depende do benefício que você quer, tá certo? Tem sido feitos trabalhos aí com mileto, tá certo? Com crotalária, né? Alguns querem o benefício do nematóide, outros simplesmente uma fixação de nitrogênio. Eu particularmente trabalho com a vegetação natural, um bom manejo da vegetação natural. Mas vocês vão ver aqui na frente, depois eu volto, isso aqui, ó, foi mileto, em uma área em Ibiá. Foram 60 hectares que a gente implantou, desculpa, 40 hectares que nós implantamos de uma só vez. A gente implantou o mileto antes, tá certo? Para a gente fazer a
a evitar que o solo ficasse prejudicado e aproveitar o benefício aqui do quebra-vento do mileto. A mesma propriedade vai fazer um plantio esse ano, só que nós vamos fazer com crotalária. Até todos trazem muito benefício. Eu prefiro trabalhar com a vegetação natural. Uma braquiária, por exemplo, igual aquela ali que nós vimos anteriormente, ela é muito mais facilmente controlada, tá certo? Eu controlo um mato desses daqui, ó, com R$12 por hectare de produto no máximo, tá certo? Ao passo que outras vegetações pode ser que eu não consiga fazer dessa forma. O que a gente precisa é um equilíbrio. Quero dizer o seguinte, estou falando aqui sobre adubação orgânica, não significa que eu faço o manejo orgânico. Por que eu não faço manejo orgânico? Muito provavelmente por incompetência ou por medo. Por que eu falo isso e dou a cara a tapa? A atividade hoje cafeeira, como outra qualquer, leite, seja qual for, ela exige que o produtor seja muito eficiente. Eficiência significa muitas vezes o que? Produtividade. Tá certo? Então, às vezes a gente tem medo de errar. Quem está na assistência técnica, infelizmente, passa por isso, junto ao produtor. A gente vem adequando as técnicas, tá certo? A gente vem reduzindo uma série de nutrientes, mas muito a passos lentos. O Marcelo esteve aqui ontem, falou para todo mundo tirar o potássio. Eu acredito que ele esteja certo, tá certo? Mas uma coisa é o Matiel que eu tenho bigode branco dele, outra coisa sou eu. Não é isso? Mas a gente vem acompanhando. Nitrogênio mesmo, esse ano eu trabalhei com uma quantidade menor em algumas propriedades e a gente acha que daqui a uns 2 anos a gente vai ter algumas coisas mais concretas para a gente falar. Quem quiser interromper, fique à vontade. Falar de matéria orgânica é uma coisa muito mais prática. Eu não vejo problema nenhum. Você não pode, em alguns casos, é cascalho, né? Hora certa, gente. Não, se você não quiser usar, manda para achar. Manda para a gente. É lógico, tudo que você devolver, se houver infestação, você vai aumentar. A gente viu ontem o professor Edson Poza mostrando aqui, você dissemina doença na lavoura através da colhedora. Se o seu solo é contaminado, lógico, você vai devolver isso para a sua lavoura. Isso aí vai dar situação para a propriedade. Nossa, meu, só que nem a hora para isso. Hora para isso, já no meio da palestra. Inclusive? Na hora que você pergunta. No meio da palestra. Isso. Meio-dia. No café, é. Verdade. Eu uso quando a lavoura está muito nova, em alguns casos extremos. Como lá em Araxá, uma área de 1.350 metros, a gente não conseguiu outra alternativa sem colocar guandu nas lavouras a cada 4, 5 ruas. Mas depois a gente elimina. Gente, olha isso daqui, ó. É igual eu falei, eu trouxe uma série de estudos práticos também. Fazenda Distância de São Paulo, um Catucaí, segunda seleção, quarta safra. Hoje, implantação e condução com matéria orgânica, da mesma forma adubação química. A primeira safra, 39 sacos por hectare, a segunda 66, a terceira 41, a quarta 44. Uma penalidade muito pouco acentuada, uma produtividade muito boa. A gente fez a reunião do Educampo ano passado em Araxá, todos os técnicos foram, a gente foi nessa propriedade, ouviu a produtora falar, tá certo? E esse resultado aqui é dessa propriedade. Olha só a cercóspora aqui nessa lavoura. Impressionante. Para quem conhece Catucaí sabe que ele é extremamente suscetível a cercóspora. Da mesma forma, a gente conseguiu reduzir um pouco esse problema da cercóspora em Ubatã. O Dr. Fazuoli esteve em Araxá, falei que o professor precisa levar o senhor em uma propriedade. Ele é o pai do Ubatã, né? Um dos pais do Ubatã. Não, vamos lá.
Ele realmente ficou surpreso, porque no campo experimental o Obatã é a variedade mais produtiva, impressionante, é a mais produtiva. Só que ela depaupera, tem uma bienalidade muito acentuada. Falei, professor, eu acho que tem alguma forma da gente conseguir ajustar essa nutrição do Obatã. E aqui, fazenda Santa Luzia, o mesmo Catucaí, segunda seleção, só foram 2 safras plantadas no mesmo... Opa, perdão, aqui ó. Essas 2 primeiras safras aqui, 39 e 66, foram os mesmos anos dessa lavoura aqui, ó, 53 e 13. Essa não foi conduzida com matéria orgânica. Essa daqui foi conduzida. Aqui quase não há uma bienalidade, aqui uma bienalidade acentuada. Esse produtor aqui foi já proprietário de empresa de indústria mesmo, de fertilizantes. Até lógico aqui houve um erro na condução, mas essa lavoura aqui a gente percebia assim, era característica aqui os problemas com cercose, por um desequilíbrio. O que o agrônomo não resolve, né, a matéria orgânica muitas vezes corrige ou auxilia. Não tem problema falar isso não, né? Bom, vamos lá. Gente, matéria orgânica, ela precisa ter a função dela. Ou matéria orgânica, ou compostos que estão aí. A gente tem uma série de produtos novos, né? Querendo não, se propondo a substituir ou trazer algum benefício que a matéria orgânica traz. Mas o material tem que pelo menos reter umidade, tá certo? Ou então tem que pelo menos permitir que essa raiz desenvolva. Vamos lá. Ah, passa esse vídeo para mim. Essa aqui é uma máquina que eu desenvolvi. O Eloy que me deu a ideia. A minha maquininha de fazer cocô. Tem som? Essa aqui é uma propriedade que foram implantados no ano passado 60 hectares de café. Dessa forma, é uma coisa absurda. Tá certo? Pode parar, por favor. Isso aqui é para dar depressão em quem gosta de matéria orgânica. Tem uma quantidade absurda aqui, a gente chegou a quase 15 toneladas por hectare. De todas as operações, eu vou falar daqui a pouco isso, a eficiência nas operações. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que isso aqui muitas vezes é impossível para determinadas propriedades. Volto a dizer, não estou falando que todo mundo tem que usar não. Agora, quem tiver disponibilidade, use. Quem não usa e tem uma remota possibilidade, passe a usar. Certo? Passa a usar. No dia de campo que nós vamos fazer em Araxá, nós vamos mostrar todos esses custos. Quando a gente trouxe os primeiros resultados, a gente fez todas as avaliações de custo de produção e mostramos a viabilidade de se aumentar a matéria orgânica, mesmo com todas as dificuldades, tá certo? E reduzirmos a adubação química. Isso é bom para o produtor e também é bom para a indústria de fertilizantes. Porque a gente está perpetuando o produtor na atividade. A gente sabe que a cada ano nós estamos com problemas mais sérios de clima. Pode ser que eles se revertam, né? Mas isso aqui é importante. Pois não. Obrigado pelo moço. Pode ir. Pois não. Tá. Ela está perguntando da disponibilidade, no caso ela tem disponibilidade de palha de café e de esterco, tá certo? Primeiro, a palha de café, ou você associa ela e do esterco de curral que ela tem disponibilidade. A palha de café, ou você associa a palha de café ao esterco, ou se for operacionalmente mais fácil, você aplica um em determinada área, pela proximidade, seja o que for, e o outro separado. Você pode, ou você utiliza as 10 toneladas de esterco de curral e mais nada de matéria orgânica, tá certo? Ou você utiliza 5 toneladas de esterco de curral mais 5 toneladas da palha de café. No caso do esterco de galinha, a gente preconiza que você deve utilizar 5 toneladas de esterco de galinha, 2 toneladas e meia de palha de café, ou seja, 2 kg por metro de esterco de galinha e 1 tonelada e 1 kg de palha de café por metro. É muito pouco, né, para você distribuir.
mas você consegue estabilizar seu solo dessa maneira. Gente, não é recomendação empírica. Qualquer recomendação que eu fizer em termos de adubação orgânica, eu sei que vai ser benéfico, mas esses valores vocês têm que acreditar, são valores reais, são valores qualitativos, quantitativos, tá certo? Esterco curral não precisa não pode colocar só 10 toneladas de esterco curral. A palha de café, quem tem medo, eu falei, de aplicar em suco no plantio, não precisa ter medo. Misture, aplique as 10 toneladas de palha, são 4 quilos por metro, você tem que aplicar. Quem tem palha agora, priorize as lavouras novas e dá uma banana para as lavouras mais velhas, né? Isso aí não é uma regra, mas se for para deixar... Gente, não plantem lavoura de café sem matéria orgânica. Vocês vão ser beneficiados se não plantarem com matéria orgânica? Vão, mas vão ser muito mais beneficiados se for realizado o plantio. Tá certo? Atenda a 20 propriedades, cada propriedade aí são no mínimo aí uns 6 talhões, tá certo? São 120 talhões então por mês, não é isso? Você pegar isso e multiplicar por 10 anos aí, são várias situações vistas a cada mês. Então, igual o Matias falou ontem, eu garanto, tá certo? Não deixe de colocar. Ou então, experimenta, né? Que todo mundo fala. Por que muitas propriedades evitam fazer isso daqui, essa aplicação da matéria orgânica? Ou porque não possuem a disponibilidade da matéria orgânica, ou porque é ruim de operacionalizar e principalmente por causa disso daqui. Esse trabalho aqui, vou abrir um parênteses, foi um trabalho que nós fizemos agora em Araxá, que foi o dimensionamento de máquinas e equipamentos para propriedades de café. Fizemos com a equipe do professor Fábio, o Rogner veio e fez um trabalho espetacular. Nós tentamos dimensionar o que era necessário de máquinas e equipamentos para cada propriedade, ou seja, fugir daquele módulo, preciso de propriedades maiores, um trator para cada 50 hectares, 3 tratores quando eu estou colhendo, 10 tratores para 50 hectares, nada disso. A gente pegou a eficiência de cada máquina, acompanhou o trabalho de cada máquina e dimensionamos esses trabalhos para as propriedades, essas máquinas para as propriedades. Que na verdade nós descobrimos o quê? Que nós estamos dimensionando pessoas e não máquinas. Se a gente for aqui fora, tem máquina de todas as formas, ainda mais agora, não sou a favor, mas não é que eu não sou a favor, mas cada caso é um caso, ainda mais agora com juros de 2% e meio ao ano. Mas a máquina ela existe. O que nós temos tendo dificuldade são pessoas, não é isso? Nós temos que gerenciar pessoas. E é o que a gente vem fazendo, que a gente descobriu com esse trabalho. Olha a eficiência da distribuição de matéria orgânica. Isso aqui, amarelinho, é o real. E esse aqui é o que a gente pode obter, tá certo? De acordo com as máquinas existentes na propriedade. Tá bom? Aí vem da logística de cada propriedade. E a mesma forma, por que muitos não utilizam a distribuição de matéria orgânica? Olha o custo da hora. Tá certo? Desculpa. Isso aqui é a economia gerada. R$ 1.300 geradas numa distribuição bem feita. Só em uma operação. Aqui é o milheto que eu mostrei. Os meninos da Copa falaram aqui, o pessoal do campo, Vicente, o Ramiro, eles falaram do pessoal da Central. A gente lança os dados do projeto do campo e são realizadas uma série de análises sobre esses dados. Tá certo? Eles procuraram estudar os indicadores técnicos e econômicos que interferem na rentabilidade da propriedade. E criaram essa equação aqui. Os indicadores que estão mais associados ao ganho do produtor são os gastos com adubação, que tem que ser equilibrado, e a produtividade, ou produção em saco. Isso daqui é que vem me trazer o aumento da produtividade e, lógico, a otimização dos custos e o aumento da minha rentabilidade. Todo mundo tem amor, né, à propriedade, mas estão todos, como sempre dito, buscando a sustentação da família e o crescimento financeiro. E é o que a gente falou aqui, uma das formas que a gente entendeu que deveria aumentar a rentabilidade era justamente
melhorar a produtividade das lavouras. Em algumas situações, irrigação, em outras, o manejo da adubação. O que houve com isso aqui lá na região que eu trabalho? Virou objeto de desejo dos produtores. Os produtores querem aumentar a rentabilidade. Se é pela produtividade, vamos aumentar com os custos equilibrados. Tá certo? E o que nós queremos é isso, ó, o equilíbrio desses custos de produção e o bom manejo técnico e financeiro da propriedade. Sempre buscando, que eu cito sempre, Cristiano Nascimento sempre fala, sempre buscando unir o ótimo econômico ao ótimo produtivo, tá certo? Eu vou deixar meu e-mail ali na frente. Isso aqui são os encargos que a gente lança todos os anos. Nesse último ano tem um resumo de todos esses trabalhos. O que eu coloco de matéria orgânica, o que eu tiro de adubo, tá certo? As economias que eu faço com o fósforo, as economias que eu faço com o cloreto de potássio, com a ureia, está tudo muito bem citado nisso aqui. Tá, então, e como o pessoal da organização pediu que a gente fosse breve, né, não dava para nós colocarmos tudo, pois não. O próprio Toninho vem sempre dizendo isso, né? Fazer esse ajuste aí na compostagem. Eu acho que é, igual eu falei, nós estamos descobrindo uma série de coisas. O químico e o orgânico, né? Eles se completam, não temos dúvida. Se as algas que estão trazendo aí nos produtos vão ser benéficas, nós temos também que saber. O que a gente tem que fazer é debitar o conta do produtor, né, por ele acertar ou não a sua escolha. O que eu quero dizer com isso? Temos que, técnico, agrônomo, técnico e produtor, achar o caminho certo para isso, tá bom? Vemos o que temos de produtos aí no mercado e tentarmos achar um denominador comum para isso, ou seja, vagarosamente, com calma, acharmos que é eficiente para cada caso, tá bom? Eu sou a favor, sim, da compostagem, não sou contra. Por situações de operacionalização, você acaba ficando um e outro. O que a gente sabe é que essa utilização da matéria orgânica ela é muito benéfica. E nós sabemos também que você pode reduzir muito a adubação química. É o que eu falei, a gente tem que acertar esses números aqui, tá bom? A gente consegue reduzir. A gente, nesse trabalho, nós fizemos a proporção de 1 para 1. O que eu encontrava de nutriente na matéria orgânica que eu coloquei na propriedade, eu retirava do adubo químico. E não reduziu a minha produtividade, aumentou. Só que muitas vezes eu percebi que se eu mantivesse a adubação química, eu aumentava mais ainda a produtividade. Então nós temos os trabalhos aí e a gente tem que continuar fazendo isso. Estudando, né? Vamos fazer um convite para vocês. Dia de campo, no campo de Araxá, vai ser agora dia 30 de novembro. Nós vamos ter uma apresentação sobre nematóides na cafeicultura, né? O professor Jaime veio falar para a gente. Produção e escolha de mudas para implantação. Gente, cuidado, muita gente correndo aí no plantio. Se você erra no seu plantio, no preparo, seja que for, você vai conviver com isso pro resto da sua vida, né? Então nós temos lá no campo hoje uma série de substratos, tentando achar até algum substrato melhor do que a gente já tem hoje. Dimensionamento de máquinas e implementos para a propriedade, vamos trazer aquele resultado que eu falei, desse dimensionamento de máquinas e equipamentos. Eu sei que os meninos do campo, acredito que eles vão ter oportunidade de realizar esse trabalho aqui de alguma maneira, ou eles mesmos, ou de alguma outra forma, mas isso aqui vai sim ser um divisor de água na construção das atividades. E o impacto da pesquisa na rentabilidade da propriedade. Nós vamos cruzar os dados aí de aumento de produtividade e rentabilidade das propriedades e uma série de outros fatores aí, uma apresentação do projeto Educampo dentro desse trabalho aqui de pesquisa. Tá bom? Deixa eu ver, ficaram uma série de coisas aí para falar a respeito dos compostos, das algas, dos substratos. Gente, cuidado. O esterco de galinha está chegando para a gente, o que era R$140, está chegando a 240, mas pelo menos tem alguns produtores ainda comprando bem, comprando alguma coisa que presta. Ao mesmo tempo tem esterco de galinha aí vindo com cal, com gesso, tem produtos aí compostos aí que são um absurdo.
certo, vamos ficar de olho nesse negócio aí, porque não tem cabimento o que está acontecendo. Eu mando devolver mesmo. 10 toneladas de esterco rural para plantio. Oi? Do outro ano, você é igual esses trabalhos ali, o que nós fizemos? Nós passamos a aplicar essas quantidades frequentemente, tá certo? 10 todo ano, né? Lógico que isso não vai ser feito em toda propriedade. Procure rotacionar, chame o seu agrônomo, vá acompanhando com a análise de solo, mas o ideal seria, a palha de café que você produz na sua propriedade, você pode alternar no mesmo local a cada 4 anos. Mas isso é difícil, a cada 3 anos é difícil, porque o que você produz não dá para você aplicar em tudo. Até porque não deve também, vai ficar andando muito. Pois não. Rodrigo, nós estamos com o tempo esgotado. Tá bom, vou acabar. Conversa. Se eu subir aqui para o povo bater palma para mim, senão... desculpa. Calma. Dia 29, o André está pedindo em Araguari, vai haver o dia de campo vai haver o dia de campo lá do pessoal da ACLA. Gente, não percam, o campo experimental que eles fizeram lá é excepcional. Tem que mostrar esse livro aqui, senão ele me bate. Esse livro vai estar lá na entrada junto com o material do café do Cerrado. Esse livro é novo para o tipo de cafeiro irrigado por gotejo, apesar de tem tudo, apesar de doença, praga, tudo. Tem uma série de fotos aqui dos vídeos que vocês lançaram. Eu acho que esse aqui é o melhor. 10% para mim depois. Tchau. Obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Desculpe a pressa, né? Nós estamos com uma adiantada hora, muitas pessoas têm que retornar às suas cidades. Nós temos que programar também o almoço, né? Ainda temos mais uma palestra agora.